Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesta manhã de segunda-feira. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua manhã, o seu dia. Que o Espírito Santo de Deus possa adentrar, fazer morada, modificar, transformar, encher-nos da sua presença. Que Deus abençoe você nessa manhã. E que nós possamos ser transformados a cada dia, a cada amanhecer, que nós possamos ser transformados na presença de Deus, que nós possamos entender o que Deus tem feito por nós, que nós possamos compreender como Deus tem cuidado de nós, porque Ele é o nosso Deus, aquele que não dorme nem tosqueneja, aquele que enquanto nós dormimos Ele trabalha, Ele cuida de mim e de você, Ele trabalha nas nossas estruturas, Ele muda aquilo que tem que ser mudado. Ele nos dá acesso a portas espirituais, acesso a portas físicas. Deus nos dá acesso a portas nessa manhã. Oh, glória! Que o Espírito Santo de Deus possa fazer você entender tudo aquilo que Deus está preparando para a sua vida, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Sem Ele nós nada podemos, sem Ele nós nada conseguimos. E que Deus abençoe você nessa manhã. Vamos orar um pouquinho, agradecer ao Senhor. Deus poderoso, eterno e santo, te louvamos e te bendizemos nessa manhã. Obrigada por despertarmos, obrigada pelo sol que brilha, obrigada pelo calor que aquece. Obrigada pela família que temos, obrigada por tudo que o Senhor tem derramado em nós. Obrigada, Senhor Jesus, pelas certezas que o Senhor está cuidando de nós. Muitas vezes não temos certeza de nós mesmos, mas o Senhor tem certeza daquilo que seremos. Então, Pai, nessa manhã, Pai, aprimora em nós a Tua vontade, aprimora em nós a Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aprimora em nós tudo aquilo que nós precisamos ser diante de Ti, Pai. Não o que nós queremos, mas o que nós devemos e precisamos ser diante de Ti, Pai. Derrama em nós da Tua graça. Pai, alimenta minha mente, o meu espírito nessa manhã, para que essa palavra possa fluir segundo a Tua vontade, Senhor. Espírito Santo, és bem-vindo neste vídeo, nesta palavra. Espírito Santo, toca cada um nessa manhã que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que chegue a muitas almas, Pai, a muitas almas sedentas este vídeo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Jesus, seja transformadora de vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se dispôs com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram as suas folhas, e consagraram o muro, e reconstruíram o tramo que vai até a torre de Ameabe e a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó, e junto a eles construíram os filhos de Zacur, os descendentes de Imri. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora nessas partes bíblicas onde fala das portas, as 12 portas de Israel. E hoje nós vamos ver a porta das ovelhas. Oh, glória! Aleluia! O começo desse capítulo vai começar dizendo que o sumo sacerdote Eliasibe, ele se dispôs, ele se propôs, ele se colocou na posição. Se dispor para algo é se colocar na posição, é se colocar para algo a fazer. Se dispor a algo é estar pronto para fazer, é estar ali à disposição. Eu estou à disposição para fazer algo para Deus. Oh, glória! Então aqui diz que o sumo sacerdote Eliasibe se dispôs. E olha só que interessante, o nome Eliasibe significa Deus restaura. E o homem que tem o nome que Deus restaura está se dispondo para construir, para restaurar o que estava quebrado. O nome do homem que começou a reconstrução, Deus restaura. Oh, glória!
E ele estava ali no exato momento que era preciso de restauração. Interessante que muito provavelmente o sumo sacerdote ele já estava ali antes. Porque diz que Neemias ele veio e voltou para Jerusalém depois da terceira leva de cativeiros que voltaram. Então o sumo sacerdote já estava ali. Ele já era sacerdote de Jerusalém. Só que ele não tinha tido a vontade de reconstruir. Ele não tinha tido a vontade de restaurar. Porque ele só começa a restaurar após, ele se dispõe após que Neemias chega. E diz que ele se dispôs com seus irmãos, os outros sacerdotes. Eles se disporam em reconstruir a porta das ovelhas. Veja que quando nós nos dispomos a algo, a reconstrução é feita. Não teve percalço, não teve problemas. Quando eles se disporam a reconstruir, foi reconstruída a porta das ovelhas. Nós vamos ver no decorrer do livro que vai ter muitos percalços, mas aqui quando eles se disporam, e o homem carregava o nome de Deus restaura. O homem carregava a restauração no nome dele. O homem carregava a restauração na vida dele. Então ele se dispôs, exatamente isso, ele precisava simplesmente se dispor. Muitas vezes em nossas vidas nós carregamos algo, é simplesmente nós nos colocarmos na posição, nos dispormos para aquilo que Deus faz, Deus restaura. Aleluia! Deus restaura aqui, começam e reconstrói a porta das ovelhas. E quando nós falamos da porta das ovelhas, nós falamos o acesso ao templo. Nós falamos de estar perto do Senhor, de estar próximo, de nos aproximarmos de Deus. Então a primeira porta que foi restaurada, destas 12 portas, nós vamos ver nos outros vídeos, foi a porta das ovelhas. A porta da aproximação de Deus. Porque a primeira coisa que tem que ser restaurada na nossa vida é a aproximação com o Eterno. É a aproximação com Deus, é a aproximação com o Deus Eterno. Aquele que nos eleva, aquele que nos restaura. Então a primeira porta a ser restaurada na nossa vida é a porta das ovelhas, é a porta do gado, é a porta que vai nos levar para mais perto de Deus, que vai nos levar para o sacrifício. Porque por ali passavam as ovelhas para o sacrifício. Era necessário que as ovelhas passassem por essa porta para serem direcionadas para dentro do templo, para serem sacrificadas para expiação de todo o pecado. E essa é a porta das ovelhas. E essa porta ela tem que ser restaurada na nossa vida. A porta do sacrifício, a porta de nos colocarmos na presença de Deus, a porta de sacrificarmos coisas em nós para Deus. Deus pede? Não, Deus não exige de nós sacrifício, Ele exige de nós obediência. Mas se nós sacrificarmos, muitas coisas mudarão em nossas vidas. Então a porta das ovelhas ela tem que ser restaurada em primeira parte, em primeiro tempo, a porta das ovelhas. Porque vai nos dar uma conexão com o Pai, vai nos dar uma restauração, vai nos dar uma aproximação de Deus. E diz que a porta das ovelhas foi reconstruída a partir do momento que eles se disporam. E depois eles consagraram a porta. Eles consagraram a Deus essa porta. Porque tudo aquilo que é consagrado a Deus é de Deus. Tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, Ele é protegido, é guardado. Deus está no controle. Então consagraram a porta. E assentaram as suas folhas, colocaram as folhas sobre a porta. Eles reformaram a porta. Eles consagraram também o muro. E reconstruíram o tramo que vai até além da torre de Ameabe. E a torre de Ananel, que Deus tem favorecido. Ananel significa Deus tem favorecido. Deus tem nos favorecido. Deus tem nos dado o seu favor. Deus tem nos dado a sua graça, a sua plenitude. E eles reconstruíram essa parte do muro também. Esse livro de Neemias ele é muito lindo, porque nós vamos vendo que eles vão reconstruindo portas e muros. E cada um é responsável por uma parte. Cada um é responsável pelaquela parte que faz parte da sua vida. E aqui nós vamos ver que a porta das ovelhas, Eliasibe e os outros sacerdotes, eles reconstruíram a porta. Colocaram as folhas sobre ela, consagraram ela e começaram também a reconstruir o muro. E quando reconstruíram o muro, também consagraram o muro.
porque eles entenderam que a consagração ao muro era ao Senhor. Era necessário consagrar aquilo que eles estavam fazendo. É necessário consagrar aquilo que colocavam as mãos. Então, em tudo que nós fizermos nesse dia, lembre-se de consagrar a Deus. Consagra ao Senhor. Consagrar é entregar, é dizer: Deus, toma conta. Deus é teu. Eu estou aqui como emprestado. Toma, Senhor, é teu. Consagra a sua vida ao Senhor. Consagra seus filhos ao Senhor. Consagra a sua casa ao Senhor. Consagra tudo a Deus, porque Deus, ele está no controle quando consagramos. Nós entregamos na mão dele. E tudo que está nas mãos do Senhor, não pode haver mal algum, porque nós estamos seguros na mão do Senhor. E diz aqui que junto a ele edificaram os homens de Jericó. E junto a eles construíra o filho de Zacur e os descendentes de Imri. Então aqui cada parte do muro era designada a um grupo de pessoas para reconstruir. Então nós vamos ver que aqui quem reconstruiu o muro foi os homens de Jericó, os homens de Zacur, os filhos de Zacur e os descendentes de Imri. Eles reconstruíram um muro até chegar na Torre de Hananel. Eles construíram até a Torre de Hananel. Eles construíram a porta das ovelhas e foram seguindo o muro até chegar na Torre de Hananel. Lá na Torre de Hananel nós vamos ver que tem alguém esperando eles para continuar a reconstrução. Se cada um fizer a sua parte, a reconstrução não fica pesada. Se cada um fazer sua parte, a reconstrução ela vai mais rápido. Se cada um fazer sua parte, tudo corre para o bem. Porque muitas vezes queremos tomar a parte do outro, muitas vezes queremos construir sozinhos, ou muitas vezes não buscamos ajuda para a construção. Mas aqui nós vamos ver que cada parte do muro era reconstruída por alguém. E cada porta também era designada por alguém. Porque Deus, ele gosta da união. Deus gosta de ter pessoas unidas em prol de uma mesma situação. Deus, ele une pessoas, ele coloca pessoas juntos para que algo seja feito. Ele coloca pessoas juntos para que algo seja reconstruído, restaurado. Então que nessa manhã nós possamos entender que Deus, ele coloca as pessoas certas no tempo certo. Porque olha, Eliasibe, ele estava aqui já fazia muito tempo, mas ele não tinha pensado nem em reconstruir. Por quê? Porque Deus falou com Neemias lá no palácio, para que ele viesse ajudar, que ele viesse colocar a mão na massa, que ele viesse dar o entendimento para aqueles que estavam cativos. Quem veio do cativeiro não tem ideia de reconstrução. Quem veio do cativeiro não tem ideia de reconstrução. Oh, glória! Quem veio do cativeiro vem e fica parado, vem e fica estacionado, vem e não quer fazer nada. Quem veio do cativeiro não tem ideia de reconstrução. Então que nessa manhã o Senhor possa trabalhar na sua vida. Que o Senhor possa te ajudar a se levantar e reconstruir as portas, principalmente hoje a porta das ovelhas, aquela porta que dá direção e acesso ao eterno. Que Deus abençoe você. Tenha um dia cheio de glória e de graça, porque o Espírito Santo cuida e coordena nossas vidas. A paz do Senhor, até amanhã.